Logofobia. Nota: do grego, fobia caracterizada pela repugnância ou profundo desgosto por palavras, especialmente as novas ou em outro idioma. Reações logofóbicas podem levar a acessos de ansiedade, dificuldade de compreensão oral ou escrita, respiração inconstante, dificuldade de racionalizar pensamentos simples, e em casos mais graves, náusea profunda, paranoia e até mesmo uma profunda angústia existencial. Um conto escrito por Bruno Oliveira Tardim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito, foi feito sem ele. Evangelho de São João, capítulo 1, versos e aí. Ilapia rohiui e existiui enjiri tiaila vaiolai. A palavra é o mistério da cidade, no dialeto cainita. Foi com estas súbitas palavras que ele acordou. Ouviu então o uivar distante do navio a vapor, que já singrava as águas turvas do Mediterrâneo, desaparecendo no horizonte que se espraiava diante de si. O vento frio da manhã lançava-se como uma mortalha sobre seu corpo entorpecido, causando-lhe as mais estranhas inquietações. Não enxergava viva alma nas proximidades, cochilava apenas, dobrado sobre o próprio corpo, em um dos bancos de madeira perolada que haviam por ali, espalhados ao longo do passeio erigido defronte ao porto. E aquelas palavras que o despertaram ainda reverberavam, misteriosas e, curiosamente, familiares, espiralando em caótico torvelinho dentro de sua cabeça. Levantou-se, afastando a dormência que lhe adocicava os músculos todos. Não se lembrava de absolutamente nada, exceto, talvez, o que julgava ser uma noite perdida no carteado, seu passatempo favorito. O amargor da derrota, como sempre, fora suavizado pela sucessão interminável de taças de conhaque, eterno companheiro dos jogadores conquistados. Teria jogado cartas no navio? Aquele vapor que se afastava, desaparecendo sob o horizonte que, tal como ele, ainda estava despertando fora, aquela embarcação que o trouxera. Fato é que possivelmente chegara ali por intermédio de algum navio, ainda que falhasse em lembrar qual fosse. Foi então que notou alguns estivadores numa pequena embarcação atracada nas proximidades. Conversavam todos através de grunhidos rápidos e graves, mal se olhando ao emitir os estranhos sons entre si. Alguns lançavam olhadelas furtivas em sua direção, para então compartilharem com os demais alguma informação intangível, através daquele rouquejar que pouco ou nenhum sentido fazia aos seus ouvidos, ainda dormentes de frio. Reparou, súbito, em uma mala de viagem que descansava, recostada ao banco, do lado oposto onde estivera deitado há pouco. Possuía uma cor levemente acobreada, feita de bom couro de lona, ao estilo dos trunks ingleses. Não sabia ao certo se a mala era realmente sua, ou ainda se estivera com ele o tempo inteiro. Como, além de si, os únicos outros seres vivos que se encontravam por ali eram os distantes estivadores, pegou a misteriosa mala pela alça de metal e pôs-se a caminhar indeciso, sem saber que destino dar aos próprios pés. À medida que se aproximava do pequeno grupo, notou que estes se deixavam estar, tesos como as cordas de sustentação do navio, que abasteciam incansavelmente. Olhavam-no longa e demoradamente, alguns profundamente sérios, outros, os mais jovens, buscavam esconder risos nervosos sob os seus rostos fustigados pelo frio da manhã e pelo trabalho árduo e diário. E então, poucos metros adiante foi mais uma vez interpelado por aquele gorgolejar súbito de estranhas palavras, semelhantes às que o haviam desperto alguns instantes atrás. Ilis rivios esairhot e infi ilipiorações titaio. Os sonhadores sorvem o veneno de Deus, no dialeto cainita. Mais que depressa, voltou-se para os estivadores, que ainda lhe estudavam os passos. Muitos deles apontavam para si e deixavam-se rir, através daqueles chiados inconstantes, sem poder compreender a despropositada pilharia que sofria da parte daqueles homens. Intimidado pelo porte físico dos estultos operários, manteve-se em sua dignidade ferida, e dando-lhes as costas uma vez mais, seguiu a passos tropegos.
Ao sair dos arredores portuários, caminhando por uma velha alameda próxima a um grande canal contendo nada mais que algumas gôndolas vazias, o rapaz teve um súbito sobressalto com uma velha placa a ranger sob a brisa fria que teimava em acompanhá-lo. Incapaz de compreender por que ela lhe deixara tão transtornado, buscou decifrar o seu conteúdo, mas sem sucesso, por mais que se concentrasse na rangente tabuleta e reconhecesse as letras que a compunham. Não logrou êxito em reconhecer as palavras ali presentes. Então uma estranha tontura lhe turvou as vistas, a qual julgou ser resultado do excesso de álcool ingerido na noite anterior. Teria realmente se embriagado, além da notável falta de comida no estômago. Levantou a gola do casaco, ignorando o profundo vazio que agora sentia incomodar-lhe as entranhas, e prosseguiu sua caminhada, distraído em localizar algo escrito ou alguma palavra dita que pudesse compreender de fato. Foi então surpreendido pela mais curiosa das melodias, tocada de forma intermitente e inconstante em algum instrumento que lhe aparentava ser em tudo exótico, tão estranhas as emanações harmônicas que produzia. A cacofonia monstruosa adivinha de um pequeno agrupamento de jovens e crianças, das mais variadas idades e aparências. Cercando-o em um semicírculo, apontavam para si, e pronunciando estranhas palavras que se revolviam como serpentes furiosas em suas línguas, fecharam um cerco ruidoso em seu redor. Forçou sua saída do cordão humano que o encastelava, murmurando algumas poucas e ineficientes palavras de desculpas, todas respondidas com estrondosas risadas, e mais alguns dos paradoxais vocábulos com os quais aquela gente se comunicava. Deixando para trás a trupe barulhenta de dançarinos e seus estranhos festejos, as pernas trêmulas e inconstantes buscando algum equilíbrio aos passos, a respiração pesada e vacilante ansiando algum resto de fôlego, grossas gotas de um suor frio e pastoso a lhe banharem todo o corpo. E contudo, poucos passos adiante, foi novamente saudado com a súbita lufada daquela estranha brisa invernal, sempre a lhe trazer aos ouvidos as curiosas palavras murmuradas pela misteriosa e incorpórea voz, como se um alerta fossem. Ilapia rohiui rievi giuriui zinioio tion orrenti. A palavra sonhada no umbral do mundo, no dialeto cainita. Buscando fugir daquele pesadelo ruidoso do qual buscava desesperadamente acordar, fugindo a ermo, para onde? Não o sabia, encontrou-se às margens de uma portentosa avenida, atravessada por vários coches e carruagens as mais diversas. Muitos dos passantes que por ali caminhavam, despreocupadamente absortos com seus próprios pensamentos, paravam eventualmente para fitar algumas das vitrines expostas, ou deixavam-se estar perdidos naquela sequência de inalcançáveis abstrações e palavras inquietantes que constituíam o seu estranho vocabulário. Os sons agora limitavam-se a indistintos ruídos que reverberavam por toda a avenida, as imagens reduzidas a poucas e intensas cores que bailavam diante de si. As expressões das demais pessoas assemelhavam-se a máscaras marmóreas, indiferentes e zombeteiras, pouco se importando sequer com a sua presença física naquele lugar. Estaria sofrendo os efeitos tardios da sua embriaguez? Não havia nenhuma memória em seu cérebro que retomasse qualquer outro fato vivenciado no dia anterior. Súbito, todos os postes apagaram em uníssono, num estalo seco e agudo. A grande avenida, até então imersa numa semipenumbra diáfana e sutil, tinge-se lentamente de uma luz intensa e avermelhada, mergulhando aos poucos todo aquele espaço num manto de cores vividas e enervantes. Quando se recuperou do choque, viu-se aos tropeços rumo a um jovem casal, que caminhava distraidamente em sua direção. Ao tentar se comunicar com o jovem, foi violentamente derrubado ao chão, rumo à sarjeta, o que conquistou à moça um sorriso divertido, e ao jovem uma imprecação violenta naquele linguajar sinistro. Sacrebleu! Que faites vu imbecil? Cassitoi fu? Santo Deus! O que você está fazendo, su imbecil? Saia daqui, maluco, do francês. Com o impacto sofrido, sua mala caíra ao chão num baque ruidoso,
e dela agora fugiam diversas folhas que bailavam ao sabor do vento, contendo os mais variados desenhos e ilustrações, e todos os papéis assinados com o mesmo nome, as únicas palavras que, finalmente, ele era capaz de compreender. Lamon Yang, outubro de 1880, outubro de 1890. E do prédio tumular por detrás de si, como que reverberando num crescendo aterrorizante, as últimas daquelas palavras grotescas que o haviam perseguido desde que retomara a consciência, acompanhando aqueles harmônicos sinistros que pareciam emanar da própria construção lúgubre à sua frente. Pirintes rivi piorrações titaio. Tomai do sonho veneno de Deus, no dialeto cainita. E então um silêncio súbito como uma batida de coração, imperou absoluto. E em meio ao alarido fulgurante daquela avenida, e ao clarão cacofônico do inescapável amanhecer, ele desfaleceu. Nota 2. Lamon Yang, geólogo e topógrafo do Departamento de Minas de Nova Gales do Sul. Juntamente com seu assistente, Max Schneider, e o capitão Thomas Towers, foi dado como desaparecido após deixar a cidade de Bermag, Austrália, a bordo de uma pequena embarcação, em 1880. Ele e seus companheiros de viagem nunca mais haviam sido vistos desde então.